Agora, Yuri Pita, a gente vai falar sobre guerra. O ministro de Relações Exteriores do Irã visitou a China poucos dias antes do encontro programado entre Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping. A visita a Pequim faz parte de uma viagem usada para garantir apoio a Teherã em meio à guerra com os Estados Unidos. Abbas Araqchi se reuniu com o ministro chinês das Relações Exteriores. Esse foi o primeiro encontro cara a cara entre os dois chanceleres desde o início do conflito no Oriente Médio. A China tem exercido um papel central, mas indireto na guerra, sendo a maior compradora do petróleo iraniano, apesar das sanções internacionais. Nos últimos dias, autoridades americanas pediram que Pequim use a parceria para pressionar Teherã a reabrir o Estreito de Hormuz. A reunião acontece uma semana antes da viagem de Donald Trump à China. O republicano terá uma rara conversa presencial com o presidente Xi Jinping nos dias 14 e 15 de maio. Vamos falar com Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já na tela aqui. Manhota, boa tarde. Como essa visita e a guerra no Irã podem interferir nas conversas entre Donald Trump e Xi Jinping? Pois é, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham aqui no 360. O presidente Trump vai à China visando, entre outras coisas, Yuri, pressionar Xi sobre esse tema, que é um tema bastante delicado, né? Muito provavelmente existe uma tríade que interessa aos Estados Unidos nesse diálogo. Em primeiro lugar, é claro, o apoio, né, indireto da China ao Irã. O presidente Trump já falou, inclusive, em dado momento, sobre o fornecimento, né, de equipamento militar, por exemplo, que foi uma questão aventada nas últimas semanas da China para com o Irã e incomodou muito a Casa Branca. Também deve tratar, claro, né, além dessa questão do apoio indireto, das compras de petróleo iraniano, que tem acontecido apesar da China não depender exclusivamente desse petróleo, mas ainda assim é para lá que vai a maior parte. E, por fim, de tecnologia e de redes que são, de alguma forma, financeiras, né, que contribuem para a operação financeira ligada a Teherã. Então, esses três elementos são os elementos em torno dos quais o presidente Trump deve dialogar. A ida do chanceler iraniano, portanto, é uma tentativa de antecipação, é uma espécie de busca por respaldo, eu diria, né? Ele vai buscar respaldo político em Pequim, garantir esse apoio econômico que tem sido fundamental e também, ao fazer isso, mostra que o Irã não está isolado. Então, tem um quê de mandar um recado também, de mostrar que há espaço de diálogo aberto com grandes potências, né? Cada vez mais os americanos têm se incomodado com a participação indireta de potências, né, rivais, no caso do Irã, tanto a China quanto a Rússia, particularmente, são dois países que têm triangulado interesses por lá e, de alguma forma, isso é importante a Washington, Yuri, porque poderia gerar uma espécie de sobrecarga estratégica, né? Quer dizer, além de ter que lidar com os dilemas que já são típicos dessa guerra no contexto do Oriente Médio, também abre um flanco, né, de insegurança, de instabilidade, de ruído no contexto do Indo-Pacífico, que para os americanos nesse momento não seria favorável. Então, entendo que a gente está num momento aí de equilíbrio para a China que vem tentando se manter numa corda bamba permanente nesse tema, porque é claro que é uma aliada iraniana, foi inclusive quem subsidiou a entrada do Irã, quem bancou a entrada do Irã no BRICS Plus há algum tempo, né, bastante polêmica na época. Ela basicamente impôs essa decisão aos demais membros. A gente sabe das relações estreitas com o Irã, mas ela tem evitado se colocar como escudo do Irã de maneira mais óbvia, porque isso representaria abrir uma frente de disputa ainda maior com os Estados Unidos, coisa que o pragmatismo chinês tenta sempre desviar, tenta sempre evitar. É claro que a pauta com Trump vai percorrer outros assuntos envolvendo tarifas, envolvendo tecnologia, uma série de outros recursos que não podem ser evitados, inclusive geopolíticos, mas no caso do Irã, tenho a sensação que é mais ou menos nessa direção. E aí o chanceler, então, se antecipa e vai lá pedir a bênção, né, passar o chapéu e garantir que não vai ter surpresas, né, com Donald Trump uma semana depois, Yuri.